Antes de tudo, queria agradecer, Jobim, por esse convite para participar dessa discussão com vocês dois, Pedro Meira Monteiro, José Luiz Jobim, em torno de um livro que me deu prazer em ler, um livro com que eu aprendi bastante e que é um convite à reflexão. Muitas questões que são formuladas, pistas de resposta, a gente vai falar disso, bem interessantes. Literatura comparada e literatura brasileira, circulações e representações, que esse livro é uma reunião de ensaios. Os ensaios podem ser lidos, os capítulos podem ser lidos de maneira isolada, mas eles ganham em serem lidos em conjunto, porque manifestam uma convergência e uma coerência bastante clara. Nós temos uma questão de fundo que é anunciada desde o início e que, de um certo modo, vem alinhavar o conjunto de capítulos, de ensaios, às vezes de maneira imperceptível, mas que dá essa convergência. Essa questão é a tentativa de ir para além da hipótese de Antônio Cândido, segundo a qual estudar a literatura brasileira é estudar literatura comparada. Um dos objetivos do livro, uma das questões do livro é: será que podemos alargar essa hipótese para nos interessarmos por um princípio permanente do que você chama, Jobim, um princípio de interpenetração cosmopolita? E uma primeira pergunta que eu me fiz, eu queria que você falasse disso daqui a pouco, você fala desse princípio permanente de interpenetração cosmopolita que está presente também em outras literaturas nacionais. Você não diz em todas as outras. Haveria no seu espírito literaturas que estariam imunes a esse princípio de uma circulação permanente de elementos, aberta a essa circulação permanente de elementos provenientes de outras literaturas, né? Então, o livro, de um certo modo, elabora esse convite para nós recorrermos ao comparatismo como exercício amplo no âmbito da leitura literária, de maneira geral. O comparatismo como motor de reflexão na leitura literária. Mas recorrer a qual comparatismo? E isso é uma segunda interrogação e um elemento muito importante dentro do livro. Uma das preocupações principais do livro é problematizar tendências eurocêntricas na literatura comparada, tendências eurocêntricas que, no fim das contas, é uma contradição, já que, por definição, como você diz, o comparatismo implica o que você chama de um atravessamento de fronteiras, uma problematização das hierarquias, uma problematização, um questionamento da hierarquia de valores, dos parâmetros da comparação, que colocariam valores eurocêntricos, provenientes das literaturas europeias, das culturas europeias, no centro da comparação e como medida para a comparação. Então, o livro está estruturado em 5 capítulos, nós temos uma introdução, 5 capítulos. O capítulo 3º me parece ser justamente um capítulo, ele é central dentro do livro, mas é um capítulo fundamental, que é sobre essa geopolítica da comparação e da representação do outro. Anteriormente, nós temos um capítulo um primeiro capítulo sobre vamos dizer, a proposta brasileira, a perspectiva brasileira sobre essa questão da relação entre literatura nacional e literatura comparada. Um segundo capítulo sobre circulação literária e cultural, em que você retoma elementos que você tinha abordado nesse livro de 2017, literatura e cultura do nacional ao transnacional. Então, 3 primeiros capítulos e 2 últimos capítulos que funcionam como uma espécie de estudo de caso das problemáticas que foram anunciadas no início do livro. Um estudo de caso sobre o canibalismo como apropriação cultural e um segundo sobre a relação que o modernismo brasileiro estabelece com a França, com a imagem da França, a partir de um estudo de corpos de correspondência entre os modernistas. Então, a gente tem uma estrutura do livro que dá uma coerência, e uma coerência que é fortalecida por
por uma proposta que você faz, a proposta de uma tipologia das grandes modalidades de abordagem privilegiadas pelo comparatismo. Essas grandes modalidades de abordagem que você qualifica de teorias. Você esboça os princípios de duas grandes teorias, a teoria da falta, ou as teorias da falta e as teorias da aclimatação, e ao que me parece, você sugere a possibilidade de uma terceira opção. Eu queria também que a gente falasse dessa terceira opção. Eu não vou entrar em detalhes para não roubar ao leitor o prazer de descobrir a apresentação que você faz dessas teorias da falta, dessas teorias da aclimatação, mas de maneira um pouco simplificada nós podemos dizer que nas teorias da falta o que se valoriza é o que você chama da reiteração daquilo que já existe na Europa, no âmbito de uma comparação entre Europa e Novo Mundo. Então, são teorias que, de um certo modo, são guiadas por uma percepção a priori do objeto de estudo. Enquanto que as teorias da aclimatação valorizam o contraste, as modificações locais pelas quais passam os elementos que são recebidos no âmbito de um deslocamento. Então, são teorias que estão preocupados com essa percepção a posteriori. Elementos que chegam em um novo contexto, uma nova conjuntura, como você diz, sob a influência dessa nova conjuntura e que se adaptam a esse novo contexto. A apresentação dessas duas grandes abordagens dão também vem fortalecer essa arquitetura do livro, e eu acho que os capítulos vão desenhando uma linha pontilhada que nos permite entrever uma terceira abordagem, uma abordagem que você sugere, sem, no entanto, nomear de maneira clara, sem nomear, talvez porque essa terceira abordagem, de um certo modo, está muito mais próxima dessas teorias da aclimatação, mas eu acho que ela se distingue, essa terceira abordagem. Eu não sei se você concorda com isso, eu gostaria, então seria uma segunda pergunta que eu faço. Você atribui ao ato de comparar uma dimensão fundadora, quando você afirma, por exemplo, que não há nenhum ponto externo à temporalidade histórica, a partir do qual nós possamos observar e comparar os objetos do mundo. E você sugere o que a gente poderia chamar de uma geopolítica da circulação e da representação. Não sou eu parto da terminologia que você usa para tentar justamente preencher essa linha pontilhada e chamar a atenção para o que seria essa terceira abordagem que você sugere. Essa geopolítica da circulação e da representação relativiza o princípio segundo o qual vale mais a obra que circula mais. Um princípio que leva a considerar a circulação como uma espécie de valor de julgamento, para o julgamento da obra. Você se refere a Marcel Detienne e vai mais além, porque você define os comparáveis não como simples orientações, mas como uma estrutura em que os objetos comparados estão presentes, mas também há uma ideia, uma teoria que os relaciona. E as comparações são fundamentadas nessas teorias que vão produzir um sentido para a comparação realizada. O termo geopolítica que você utiliza se explica pelo fato de que há uma relação entre as representações atribuídas a certos espaços geolocalizados e os processos históricos, os processos sociais, os processos políticos que geraram essas representações. Você se refere ao exemplo do orientalismo e, em certo momento, estabelece uma aproximação entre essa problemática do orientalismo e a do novo mundismo que você apresenta no início do livro. Então, na perspectiva disso que seria essa geopolítica da circulação e da representação, o que importa não são
apenas os objetos, os autores, as obras que são comparadas, mas, sobretudo, as qualidades que surgem, que são atribuídas a partir do ato de comparar. Ato que, por sua vez, também está imbuído de traços de uma transmissão histórica de sentidos que vem do passado e se insere no presente. Então, é uma geopolítica que vem fazer uma crítica de noções como a noção de influência, que vem fazer uma crítica de uma percepção da história da literatura, que seria uma percepção positivista da história da literatura, e que vem também fazer uma crítica dos parâmetros de uma leitura, que seria uma leitura como leituras baseadas na noção de world literature. Então, se o modo de articular o passado e o presente conduz a atribuir uma espécie de relevância histórica às obras anteriores, que tem influência sobre as obras de autores em outros países, a geopolítica vem ressaltar que nenhuma identidade é absoluta, que nenhuma identidade é estanque, a identidade de uma obra e de um autor é estanque em relação a outras culturas, nenhuma identidade é autossuficiente, e essa geopolítica da representação e da circulação vem, de um certo modo, chamar a atenção não somente para o que circula, mas para a maneira como textos, elementos de escrita e autores circulam. Então, a circulação de uma obra entre o lugar de produção e o lugar de recepção não deriva de uma espécie de valor intrínseco dessa obra, que seria identificado e reconhecido por outros públicos. Essa geopolítica da circulação e da representação vem chamar a atenção para fatores que são ligados mais ao campo de batalha da literatura, a repercussão que um tema tem junto ao lugar de inserção, de recepção, a proximidade, como você diz, real e imaginada entre os dois lugares de produção e de reinserção. São problemáticas muito interessantes que me interessam bastante no que diz respeito à recepção de Machado de Assis na França. Eu tinha feito um trabalho sobre a recepção de um texto, de um conto de Machado de Assis junto a um público escolar na França, e o quanto as crianças de escolas primárias francesas não têm a mesma percepção do personagem, do autor, porque não sabem nem de que se tratam, e estabelece com o texto uma relação que não é permeada por essa relação de um autor que deu nome a ruas e praças no Brasil, que é uma espécie, que já chega acompanhado por essa imagem de um monumento sagrado. Então, segundo essa geopolítica da circulação e da representação, sempre que ocorre uma inserção de um elemento literário cultural em outra cultura, é necessário analisar o que se passou a partir desse encontro, e não somente colocar como horizonte uma situação anterior a cada um desses encontros. Então, é nesse sentido que há uma proximidade com as teorias da aclimatação, mas você chama a atenção para o fato de que muitas vezes o pesquisador fica muito dedicado com a origem e que não dá atenção devida a todo o processo de recepção. Você se refere a uma geopolítica dos critérios de comparação, como defende Zhang Longxi, o comparatista chinês, segundo os quais uma geopolítica que está preocupada em identificar quais critérios se estabelecem, segundo quais critérios se estabelecem as semelhanças e diferenças entre os textos dos elementos que nós comparamos, e Longxi, que chama a atenção para a importância de mostrar que a diferença, a afinidade, a semelhança de semelhança ou específico geral são complementares e não têm valor em si, nem por si. Então, é nessa linha
que você se inscreve também. E dentro dessa problemática tem também uma problemática que você aborda. Eu não estou sendo de maneira alguma exaustivo em relação a todas as problemáticas que vão sendo abordadas. Eu estou tentando chamar a atenção para os pontos, aquele pontilhado que pode ser preenchido. Uma das problemáticas que você aborda é na perspectiva de uma geopolítica comparatista. Nós temos também a problemática da hierarquia entre as línguas. A isso pode-se acrescentar uma problemática da posição da língua dentro de um contexto preciso, uma língua que em um contexto preciso pode ser considerada uma língua dominante, em outro contexto será uma língua dominada. É o caso do francês entre Haiti, Canadá, por exemplo, e nessa perspectiva de uma geopolítica comparatista, uma pergunta que eu faria também é qual seria o papel da literatura como motor de reinvenção de uma linguagem, de uma língua socialmente partilhada. Você salienta que a representação, pois se trata de uma geopolítica da representação também, está sempre, nasce e se insere lá onde ela se inscreve. Ela não tem uma existência anterior a essa inscrição, e mesmo que ela seja alimentada por representações anteriores. Então, há nessa sua geopolítica uma recusa de uma descrição universal, que se pretenda universal, de tal povo, tal território, de tal paisagem ou de tal literatura. Essa terceira abordagem tem repercussões. Uma repercussão que me interessa bastante é as repercussões que essa abordagem pode ter em relação a uma concepção positivista da história da literatura. Você cita você se refere a Borges com o Kafka e seus precursores, texto cuja leitura nos permite reler de outro modo textos anteriores, e você se refere a Borges para salientar o que você chama do aspecto construtivo da historicização das obras e como fugir desse positivismo na história da literatura e como rever a noção de influência com outros olhos. Então, trata-se de propor uma leitura retrospectiva, deliberadamente retrospectiva, de textos do passado, mas como exercício de instigação à releitura, sem essa pretensão teleológica que está presente em uma literatura positivista. De um certo modo, o que Pierre Bayard chama de um plágio por antecipação, essa é uma das pistas que você lança aqui, eu tenho a impressão. A história da literatura não é apenas linear, ela também se move e se altera ciclicamente, ela também se modifica aos solavancos, meio de fraturas aparentes, às vezes através de continuidades que são só continuidades de fachada. Essa questão me interessa muito, particularmente, pelo que eu fiz, pelo trabalho que eu fiz sobre as epopeias na modernidade, como no dicionário sobre a obsolescência dos gêneros, a gente procurou inverter a perspectiva de leitura da história dos gêneros literários e procurou chamar a atenção para o fato de que a transmissão de um elemento, lá no caso das formas literárias, é inevitável, é indissociável da transformação desses elementos, e o desejo de transformação dos elementos, inevitavelmente, é indissociável também da transmissão desses elementos. Então, em suma, uma leitura que me deu bastante prazer, que me chamou muito e que suscitou muitas perguntas. Eu queria, então, que você conversasse com a gente sobre esses 3 pontos que eu salientei, por que se referir a outras literaturas nacionais em que o princípio de interpenetração cosmopolita estariam presentes, e por que não pensar que todas as literaturas em si, não sei se trata de uma espécie de prudência, porque já que ninguém conhece todas as literaturas, e talvez exista essa literatura que seria imune à interpenetração. Segunda pergunta, que
você acha, você de fato tem sentido esse trabalho que eu fiz de preencher a linha pontilhada para chamar a atenção para o que seria uma geopolítica da circulação e da representação, que é justamente a proposta que você faz, que mesmo sendo uma proposta que se aproxima do que você chama de teoria da aclimatação, se distingue desse tipo de teoria, de que maneira se distingue. E terceiro ponto, sobre a hierarquia das línguas, qual é o papel da literatura nessa perspectiva da geopolítica comparatista, o papel da literatura na reinvenção dessa língua, da linguagem socialmente partilhada. Eu acho que eu já falei demais e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Então, a palavra está com você. Muitíssimo obrigado, Saulo. Nunca é demais ouvir você, né? Então, portanto, discordo já preliminarmente aqui de que você tenha falado demais, porque a categoria demais aí não se aplica à ocasião nem à pessoa, né? Então, muitíssimo obrigado pela sua intervenção, pela sua leitura. Eu acho que você percebeu muito bem todas as questões centrais aí do texto, né? E vou então aqui me dirigir àquelas que você escolheu, né? Para a gente conversar um pouquinho mais, né? Então, a pergunta inicial, né? Por que eu não afirmei com todos os Fs e Rs que todas as literaturas têm interpenetração com outras línguas e literaturas e culturas, né? Realmente tem a ver com isso que você próprio já imaginou aí, que, bom, eu não conheço todas literalmente, né? Eu posso conhecer muitas, mas vai que tem alguma aí que eu não tenho notícia e que esteja exatamente nesse caso, né? Mas eu creio que o genérico é esse, né? Haver essa interpretação, essa interculturalidade, essas trocas e transferências, né, entre literaturas. Esse é o caso geral. E eu já até contei essa história aí, né, de que a primeira vez que eu falei essa hipótese, né, foi num congresso da Associação Americana de Literatura Comparada, que por acaso tinha era predominantemente um público asiático, né, porque estava falando o presidente da Associação Chinesa de Literatura Comparada e a representante da Associação Britânica de Literatura Comparada era coreana, né? E aí depois, no final, as pessoas já falam, pois é isso mesmo. Então veja, o pessoal que eu não conheço, não é a minha especialidade de literaturas asiáticas, né? Mas, por outro lado, sinceramente falando, né, é difícil você imaginar alguma sociedade em que você tenha um muro impenetrável entre esta sociedade e o resto do mundo. E hoje, se houvesse muro, isso nem ia adiantar, né? Porque com essa coisa digital, nós estamos aqui em lugares tão distantes, né, e tão diferentes, e, no entanto, estamos aqui ultrapassando possíveis muros físicos, se muros físicos houvessem, né? A questão da circulação, né, que foi a segunda, né, a questão da geopolítica da circulação, eu acho que ela eu a coloquei muito por conta de que esse tem sido um tópico, tem sido um tema muito tratado, né, nessa, digamos assim, especialidade, né, que alguns consideram que é derivada da literatura comparada e outros consideram que é uma outra modalidade, mas que, como o Pedro sabe, que o Pedro trabalha na Academia Norte-Americana, tem até gente sendo contratada para a cadeira de World Literature, né, aí na Academia Norte-Americana e anglófona, né? Mas, então, o que acontece com a circulação
nesse tipo de ambiente, digamos assim, cujo pressuposto para a inclusão de obras e autores no radar da disciplina, né, é exatamente isso, a circulação. O que acontece é que você, primeiro, isso tem a ver com o que o meu amigo Longxi diz, que a Academia Norte-Americana, as pessoas têm muito medo de emitir juízos de valor sobre autores e obras, né? E que, no final das contas, de uma maneira ou de outra, acabarão emitindo, né? Não tem como você escapar disso, né? Mas que, de alguma maneira, isso é uma coisa muito complicada de fazer dentro da academia norte-americana, especialmente depois das guerras culturais. Bom, mas aí o que acontece, né? De alguma maneira, essa ideia de você estabelecer como critério para você incluir ou excluir autores e obras, né? Disso é que você chama de world literature, a circulação desses autores e obras para além de seu lugar de origem, né? Quer dizer, você dizer, olha, só vai fazer parte da world literature quem atende a esse critério. Então, nesse sentido, o que acontece? Acaba virando a própria circulação um valor, né? Quer dizer, então será incluído quem circula, não será incluído quem não circula. Só que a circulação, né, de uma obra para além de seu lugar de origem tem um monte de outras circunstâncias envolvidas nisso e que não tem necessariamente nada a ver com qualidades estéticas ou próprias, né, de uma obra ou de um autor, né? E eu dou um monte de exemplos aí no livro, né? Eu acho que, assim, um autor de que eu gosto muito contemporâneo e que seria um excelente exemplo. Ontem o nosso companheiro aí, o Pedro, mandou a questão do Machado, né? As traduções do Machado, né? O Machado poderia ser um outro exemplo também, né? E de alguma maneira isso também se conecta com isso, a segunda coisa que você colocou, que é a questão da recepção, né? Nesse novo ambiente. Você colocou a sua experiência aí de ver o Machado sendo trabalhado aí na França, né? E eu acho que certamente o lado, digamos assim, mais real desta recepção foi dito com todos os Fs e Rs pela Anne-Marie Métayer, que é a dona dessa editora aí que publica o Machado aí na França, né? Tem feito um monte de publicações relevantes. Quando ela veio aqui ela veio para um evento lá do Itaú Cultural, do qual eu também participei, que era basicamente professores de literatura brasileira que atuavam no estrangeiro e pessoas ligadas a essa circulação no estrangeiro, né? E aí a Anne-Marie Métayer, ela disse assim, eu fico aqui ouvindo vocês brasileiros aí, né? Dizendo que eu publiquei X sendo um conto ou um romance, ou seja, e que o mais importante do que isso, ou mais relevante esteticamente, era Y sendo, sei lá, um outro conto, uma outra narrativa, né? Mas olha só, eu vou publicar o que eu acho que o público daqui, né, da França, considera mais interessante ou mais relevante, porque eu basicamente quero vender os livros que eu publico, né? Porque eu vivo disso, né, especificamente. Eu acho que, de alguma maneira, há toda um ambiente nessa questão da circulação internacional das obras que é derivado disso que a Anne-Marie Métayer falou, né? Então, eu acho que, por exemplo, o Milton Ratum, né, que é um autor a quem eu admiro e de quem eu gosto muito, né, e que você sabe que é já publicado quase inteiro aí na França, né, o Riodel está terminando acho que eu falei teve uma live com o Milton Ratum, perguntei para ele, já terminou a Noite da Espera, né,
mas a trilogia já avançou, mas então está quase tudo, todo ele publicado em francês, em inglês e em outras línguas também, ocidentais. Mas aí você pergunta, porque então é por causa do valor estético da obra dele. Bem, eu diria para você que eu teria dúvidas de se é exatamente por causa disso. Eu acho que tem dois componentes, pelo menos, na obra dele, que fazem com que seja mais fácil que ela circule internacionalmente, né? O primeiro é que ele é um autor da Amazônia e embora ele coloque como pano de fundo, e ele diz isso com todos os F's e R's, né? Que ele quer que a Amazônia possa ser visto como pano de fundo para dramas familiares ou existenciais, de uma forma como as grandes cidades brasileiras já são isso, né? E que, portanto, não é o objetivo dele colocar na frente do palco, né, a Amazônia. Mas, assim, evidentemente que não é essa a recepção que se tem, né, sobre romances colocados na Amazônia, né? E isso se conecta com ambientalismo, se conecta com ecologia, facilita em relação a esses grupos de interesses relacionados a isso, a circulação internacional dele, Milton Ratum, né? Para completar, isso já seria o suficiente, né? Mas ele ainda, para completar, ele faz parte de uma diáspora árabe, né? Então, ele tem toda uma elaboração de sentido do que significa você ser imigrante, né? E aí, no caso aqui, no Brasil especificamente, né? Mas, assim, algo... essa questão da imigração, dos sentidos dados à imigração, desses descendentes de imigrantes, né? Isso é uma coisa da ordem do dia, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Só não é aqui no Brasil, eu diria, porque as pessoas não visualizam que isso daqui é um país de imigrantes, né? Literalmente, o Brasil é um dos maiores países receptores de imigração do planeta, né? Então, e isso talvez não seja visível o suficiente, não tenha sido trabalhado o suficiente esse sentido aqui no país, né? Para a gente ter uma percepção pública mais clara de tudo isso. Mas você veja, essa explosão lá no Líbano, mandaram o Michel Temer, que é descendente de libanês, né? O cara que fazia a análise disso ali nessa principal cadeia de comunicação, Guga Chakra, descendente de quê? Libaneses, né? A moça que que dava notícia de manhã tem o sobrenome Midlej, libanesa, também descendente libanês. Então, você começa a olhar, né, já tentando ver essa segunda lente, aí você vê que tem coisa pra caramba aí para fazer. Mas assim, então, tudo isso para dizer, para não me estender mais, né, nesse negócio aí, de que eu acho que para a circulação internacional, né, de obras, né, há uma série de elementos, né, que entram em jogo e que não dizem respeito diretamente a uma suposta qualidade intrínseca da obra, e dizem mais respeito, né, a exatamente como se constitui esse circuito internacional de circulação, né, de obras e autores a partir de interesses que podem ser internacionalizados. Eu dei 2 exemplos aqui em cima da obra do Milton Ratum, que são a questão ecológica, né, a questão ambientalista, né, e a questão da imigração e dos imigrantes, né, que são grandes questões internacionais hoje, principalmente nesse núcleo central de poder planetário, né? Então, essa é a primeira coisa, né? A questão
língua, né, como correlacionada à literatura, o que ela faz, o que ela não faz, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente, eu digo assim, nós que trabalhamos com literatura, não temos prestado muita atenção, porque normalmente, até acho que é um cacoete acadêmico, né? Em que sentido? Porque nas instituições acadêmicas, normalmente você tem assim, aquele cara que é o professor de literatura e aquele cara que é o professor de língua, né? E eles, com frequência, são disciplinas diferentes, etc, etc, né? E aí se esquece que, a língua, obviamente, é um objeto literário, né? Então, com a língua, ou com as línguas no plural, né, que se faz o que se fazem as literaturas, né? E que, se você for ver no recorte histórico, né, das várias literaturas, né, para os autores, a questão da língua sempre foi uma questão importante, né? Desde autores em países bilíngues, né? Qual língua que eu vou utilizar, né? Eu dou exemplo aí de um autor queniano, né, que escrevia em inglês, né? E até que ele começou a questionar esse fato dele escrever em inglês, né? Como é que se chama, daquela famosa reunião de escritores na Universidade de Uganda, né? Na qual ele externou essa opinião dele de que, de fato, os escritores que em África escreviam nas línguas ocidentais, esses escritores estavam escrevendo apenas para uma elite universitária e monetária, econômica, né? E, portanto, que o que eles deveriam fazer é escrever nas línguas locais, né? E ele passou a escrever na língua local dele também, né? Assim como a opinião contrária, que foi expressa também nesse próprio congresso, né, pelo Gabriel Okara, né? De que, não, você tem a língua não é propriedade de país nenhum, e que o inglês da África não é o mesmo inglês da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas que ele deve ser explorado, trabalhado, ele faz parte, né, do universo importante para os escritores africanos também falarem e apresentarem os seus modos de ser e estar no mundo, como fazem os escritores ingleses e norte-americanos nos seus respectivos contextos, né? Então, eu acho que essa questão e também o modo como eles veem o uso da língua por parte deles, né? Eu dei o exemplo aí, em sua homenagem aí, né? Porque era um exemplo de escritor caribenho, né? do Glissant, né? O Glissant colocando que ele achava que a França tinha uma grande vantagem sobre eles, os escritores caribenhos, como ele, né? De que essa língua literária teria sido desenvolvida a partir do século XIII, então haveria toda uma tradição já prévia existente, em cima da qual, com a qual, contra a qual esses escritores franceses trabalhavam, e que a tradição caribenha seria essa tradição do narrador oral, né? E que, portanto, ele estava em desvantagem em relação a essa outra tradição francesa. Eu, sinceramente, não compartilho muito a sua opinião, porque eu acho que não foi isso que aconteceu nem com ele, Glissant, né? Porque não é assim, você entra num determinado momento e esse momento histórico no qual você está escrevendo está valendo apenas a circunstância mais próxima sua, né? Quer dizer, daquele exato lugar em que você está inserido, como se esse lugar fosse estanque em relação aos outros. Na verdade, o lugar de onde ele escrevia não era estanque. Ele já leu todos esses autores, ele já teve acesso a toda essa literatura e essa língua que vem sendo elaborada desde o século
13, segundo ele. Então, o presente dele não era um presente de um Caribe murado, o presente dele era um presente de um Caribe que tinha já toda essa outra literatura presente, e ele pôde usufruir de tudo isso, né? Então, essa é a minha opinião sobre essas inserções, sendo coerente com essa minha posição de que você não tem muro nessas circulações literárias e culturais, né? E, finalmente, essa questão da história positivista, né, e do Borges, como você colocou aí, isso eu acho que é extremamente relevante, porque, como você sabe, né, eu tenho aqui um ponto de vista, sempre declaro isso, né, basicamente histórico, né, então a minha pressuposição é sempre de que não existe algo desde sempre para sempre com um determinado sentido, mas que os sentidos são construídos na história, através da história, dentro da carne histórica de sociedades determinadas, né? E, nesse sentido, uma história positivista, né, que pressupunha fatos neutros, né, que deveriam ser relatados, né, sem a interferência da mão humana, né, como se houvesse um sujeito transcendental que não pertence à história, né? Então isso não está no meu radar, né? O meu radar é um radar de um historiador que pertence ele próprio à história, tem um lugar de fala, né? E que isso não significa uma coisa negativa, né? Significa simplesmente você explicitar seus pressupostos, né? E eu acho que eu trouxe o exemplo do Borges, que o Borges ele pega nesse ensaio que eu citei, ele diz, olha, então, se não tivesse existido o Kafka, eu não poderia fazer essa organização aqui que eu fiz desses autores todos a partir da ideia de escreverem parecido com o Kafka. E, por outro lado, escrever parecido com o Kafka não é um fato, né? E significa também que você pode reorganizar o passado e reencadeá-lo a partir de algo que não é, aspas, uma ordem supostamente factual que desde sempre para sempre lá estará. E significa também que você tem que explicitar, enquanto historiador, qual é a ordem que você está colocando, a partir de que princípio, né? E que isso é uma coisa positiva, né? Eu acho, né? Em relação à vida acadêmica, diferentemente de outros momentos históricos em que isso não era colocado em questão. Então é isso. Brigadíssimo, Saulo, pelas suas observações, sempre muito agudas e muito pertinentes. Obrigado. Bom, eu acho que vou eu entrar em campo um pouco agora, Jobim. Grande Pedro. Prazer enorme estar aqui conversando com Saulo e Jobim, que é uma dupla maravilhosa, sempre aprendo muito com vocês. Fiquei muito impressionado com tendo lido, né, esse belo livro do Jobim que vem à luz agora recentemente. Eu fiquei muito impressionado com o painel, esse dos pontinhos a serem percorridos e o espaço entre eles a ser preenchido que o Saulo propôs. Eu acho que é uma leitura a que o Saulo fez e que agora você adensou com a tua resposta, Jobim, leitura com a qual eu concordo. Acho que, de fato, há no livro, de uma maneira delicada, uma maneira sutil, e eu me pergunto se não deveria ser até menos sutil, se não deveria haver aí, a gente não deveria enxergar os seus caninos, Jobim, para entender exatamente qual é essa terceira via, ou essa matriz, digamos assim, de comparatismo, de literatura comparada, que você está, no fundo, defendendo. Não é? Claro que você não vem com um rolo compressor, com uma ideia monolítica, não é, do que seria literatura comparada. Você, como disse agora, nessa última colocação tua, é um historiador da literatura, você tem um senso histórico que o guia. Isso é muito bom, mas ainda assim eu acho que uma das minhas
questões, uma primeira provocação para você seria ouvi-lo um pouco mais sobre essa matriz que, afinal, vem do teu livro, que você acaba, acho eu, defendendo, concordo, não é? E que está além desses paradigmas que já foram referidos aqui. De um lado, a falta, não é? Essa ideia de que sempre se mede, a régua com que se mede o valor de uma cultura, de uma literatura, tem a ver com algo que se produz num outro espaço, e a aclimatação, que é uma ideia muito mais dúctil, muito mais flexível, não é? Sobre a ressignificação, digamos assim, das referências externas, quando elas passam a operar num determinado lugar. E parece que você está deslizando para alguma coisa além disso, quando você conclama a geopolítica das línguas, inclusive. Fiquei muito feliz aqui como professor de literatura e língua, que me vejo como professor de língua quando eu ensino literatura, né, estando fora do Brasil. Fiquei muito tocado, muito feliz com essa lembrança e defesa que você fez da importância da língua como o instrumento da literatura, ou mesmo como a literatura, né? Antes quero, além desse convite para te ouvir um pouco e ver onde é que estão os teus caninos, para abusar da metáfora, eu queria louvar a clareza do livro, né? Eu acho que até conversava há alguns dias com o Saulo sobre isso, porque é um livro de uma simplicidade aparente, não é? Ele tem na superfície uma espécie de jogo muito tranquilo, dialógico, de diálogo, como você fala, por exemplo, não é? Mas, na verdade, a gente sente que tem uma discussão muito profunda, não é? De referências, de uma história da própria disciplina, e, mais do que isso, uma história das literaturas, digamos assim, de uma certa concepção do que é o estudo da literatura, muito antes, inclusive, do estabelecimento disciplinar, não é? Da disciplina literatura comparada. É muito importante, eu acho, para quem está nos ouvindo, vendo eventualmente, entender que o livro volta até o século XIX, não é? De uma maneira muito própria, no meu entender, para compreender e resgatar aquilo que é a origem de uma disciplina cujo estatuto está em questão, não é? E eu queria te fazer umas 3 aqui provocações, Jobim, para além de pedir para você explicitar essa tua matriz do comparatismo. Uma é algo que também tem a ver com a compreensão, não é, da literatura comparada como disciplina. Eu começo com uma pequena anedota. Eu me lembro de mais de uma vez o Ricardo Piglia, escritor argentino, que foi meu colega aqui em Princeton, no departamento, me lembro dele brincando numa certa tensão que nós sempre tivemos, nós, departamento de espanhol e português, em relação ao departamento de literatura comparada, que fica logo embaixo, né? Então você pode imaginar já o que está por trás dessa tensão, não é? E o Piglia dizia, em tom assim de remoque, um pouco brincando, um pouco sério, não é? Com um certo menosprezo assim afetado, mas era uma brincadeira muito respeitosa, mas ele dizia, eles, né, com um olhar de comiseração, eles lá de literatura comparada, eles não têm tradição com que lidar, né? E naturalmente ele não estava se referindo à tradição da disciplina literatura comparada, mas uma tradição literária com a qual, digamos assim, trabalhar. Isso passava, no caso dele, não só por não por uma visão simplista da literatura no marco nacional, mas passava pela questão da língua, isso muito, muito certamente. E tradição, Jobim, é uma palavra que aparece, salvo engano, pouco no livro, não é? O que me chamou a atenção. E acho que tradição tem a ver com claro, tem a ver com a influência externa, mas muito mais tem a ver com uma linhagem, não é? Com aquilo, digamos, que se respira na aclimatação das ideias, não é? Para já entrar um pouco no campo de metafórico, não é? Vocabulário com que você trabalha. E nesse sentido,
quando eu lia, por exemplo, uma parte do livro que me chamou muito a atenção, em parte porque é um tema que me é caro, sobre o qual eu tenho pensado e escrevi, eu gostei muito da maneira como você lança a mão dos debates latino-americanos, né? Quer dizer, o arielismo do Rodó, não é? No caso dessa releitura, não é? Do clássico do Shakespeare, A Tempestade, as discussões do Vasconcelos, no caso mexicano, a transculturação do Fernando Ortiz, os escritos do Pedro Henrique Sureña, já no contexto caribenho, não é? A gente poderia somar isso a Alfonso Reyes, voltando ao México, enfim, a lista é mais ou menos interminável. Mas a minha pergunta para você seria como pensar uma matriz do comparatismo a partir da ideia de tradição, não é mais do que aclimatação e certamente mais do que teoria da falta, não é? Porque eu acho que isso talvez complique um pouco o mapa, não é, cognitivo que você propõe, porque a geopolítica é uma maneira de você reagir, como você bem disse agora, a uma ideia, uma concepção positivista, digamos assim, da literatura, dos fatos que têm valor em si mesmo e que não tem a ver, portanto, com um jogo em que os valores estão sendo determinados historicamente por relações, inclusive, isso é muito importante, assimétricas, né, de atribuição de valor. Né? Aí entra a questão, eu acho, do Glissant, né, e eu diria, inclusive, é um autor que eu gosto bastante, que eu conheço relativamente pouco, mas gosto muito. Eu acho que no caso do Glissant tem alguma coisa muito interessante, que é a ideia da poética do diverso, né? A ideia de que nessa irrupção de alguma coisa ruidosa em relação a essa língua fabulosa que está se formando, essa língua literária que se forma desde do século XIII, etc., mas é esse ruído, digamos assim, né, que é fundamental, né, que é o valor positivo, é esse dente, digamos assim, que volta do colonial, que volta do Caribe, que volta do ultramar, digamos assim, que pode marcar alguma coisa nova, efetivamente, na língua francesa, no caso da observação dele. Uma outra coisa, Jobim, uma coisa que inclusive eu acho muito bonita, também comentava sobre isso com o Saulo, uma coisa bonita no livro, você se coloca como um sujeito caminhante, um sujeito que caminha pelos cantos e recantos da literatura comparada. Você é um comparatista globetrotter, então você conta anedotas de quando eu estava no congresso X ou Y, comprei o livro tal, entendi com isso. Quer dizer, tem muitas histórias que são muito reveladoras. Eu acho que isso para a leitura dos colegas e também dos estudantes vai ser muito interessante. Quer dizer, você se vê como sujeito pensante e atuante de uma disciplina, né, com uma circulação, essa que fazíamos até alguns meses atrás com o avião e com os pés, e que agora estamos tentando replicar e fazer através dessas telinhas aqui, como essa circulação é fundamental. Numa dessas anedotas, uma dessas historinhas ótimas que você conta, você, exatamente no momento em que você discute a oraliteratura, não é? Quer dizer, a questão da oralidade diante da literatura, que é fundamental e talvez muito especialmente importante no caso latino-americano, você conta desse momento num congresso em que, ali eu acho que por 2008, quando o Evo Morales ingressava como presidente da Bolívia, você conta que alguém, suponho que boliviano, contava a você que naquele momento o Evo não estava minimamente preocupado com o fato de que os jornais, a grande mídia da Bolívia descia o sarrafo nele e tentava desestabilizá-lo. Depois, a posteriori, a gente sabe o que significou e o que aconteceu de fato com ele, por conta, em grande parte, dessa mesma imprensa. Mas, em todo caso, essa pessoa, você conta, dizia para você, não, o Evo Morales não está interessado, nem lhe importa a questão dos jornais, mas sim do rádio,
porque é a rádio que chega, não é? E é mais do que isso, é na rádio que circula, digamos assim, a língua propriamente do Evo e da Bolívia, que é a Bolívia ideal, inclusive, do Evo, né? Quer dizer, tem algo além. Agora, eu queria dar uma volta de parafuso nessa questão, ouvir você sobre isso, da oralidade, mas dar uma volta de parafuso nessa questão, porque eu acho que hoje se coloca, Jobim, a questão também de um universo que talvez esteja um pouco à margem do mundo do meu background aqui, nós estamos aqui, os três, significativamente, quase que sendo engolidos pelos livros, né? Pelos livros que nos ameaçam e que ao mesmo tempo nos encantam, não é? Agora, a gente tem um mundo, né? Tem um mundo digital, o mundo da digitalização, o mundo da circulação, o mundo do Twitter, o mundo do Instagram, e que mais que venha a aparecer, não é? Nesse universo que parece que começou e não vai terminar, não é? A gente tem uma questão nesse mundo que eu acho que é muito interessante, muito importante, que é a literacy, eu não sei bem como traduzir, nunca sei como traduzir essa expressão, quer dizer, como saber ler, né? Como saber ler no mundo digital. E essa é uma questão, eu gostaria de ouvir você sobre isso, porque é uma questão que me cutucava o tempo inteiro enquanto eu lia a tua reflexão sobre a literatura comparada, porque eu me perguntava que futuro se pode ver para a literatura comparada dentro desses quadros digitais, digamos, em que a escrita vai se tornando menos importante, ou pelo menos mais acelerada, menos cuidada, não é? Quer dizer, é uma escrita que já não está mais estabilizada nesse sacrossanto espaço do livro como suporte digital. Não é? Então, como é que você vê o futuro da disciplina que você defende com tanta paixão e com um sentido de justiça democrática e democratizante tão contagiante? Como é que você vê, diante da digitalização, a condição dessa disciplina em particular? E por último, para fechar aqui as minhas considerações, quando a gente pensa, não é? Eu acho que isso é uma coisa importante do livro, isso apareceu nas questões do Saulo e especialmente na tua resposta. Quando a gente pensa que a comparação não pode se basear em critérios europeus, não é? Quer dizer, esse é uma origem, uma forma original de se pensar a comparação que desde o século XIX, como você mostra, né, já está sendo colocada em questão, né? Isso me leva a pensar em como aplicar, não é, essa matriz, digamos assim, da literatura comparada que você está defendendo, como aplicá-la ao contemporâneo, porque a comparação, de novo, indo um pouco além dos livros, mas também pensando nos livros, a comparação cultural, a comparação entre culturas, entre literaturas, a gente poderia dizer, ecoando um sentimento contemporâneo muito forte, ela não pode mais partir de critérios brancos, por exemplo. Não é? Essa não é uma questão nova, mas é uma questão que ganhou, evidentemente, um empuxo enorme nos últimos anos, e eu diria que nos últimos meses, muito especialmente. A gente tem um mundo aqui que talvez a gente possa dizer em antes e depois de George Floyd, né? Quer dizer, tem alguma coisa da dimensão simbólica do que aconteceu a partir ou aqui nos Estados Unidos, que eu acho que é um tsunami mundial, digamos assim. E aí, é a minha última provocação, Jobim. A expressão decolonial, decolonizar, aparece relativamente pouco, né? Ela aparece, eu diria que ela está implícita, ela é o que você está discutindo em grande parte do livro, não é? Mas a expressão em si aparece pouco. Então, pensando em termos disciplinares, né? Afinal, esse livro ele eu acho que forte e muito, não é? Ele vai ser lido, eu acho, de uma maneira, vai esclarecer muito para pensar a disciplina, a literatura comparada, mas eu fico querendo te ouvir mais sobre como decolonizar a literatura comparada, ou como descolonizar a literatura comparada. Aí estaria também, inclusive, todo o debate sobre lugar de fala, que é um outro
vórtice, aí um outro abismo em que todos estamos, eu acho que todos estamos olhando para ver o que acontece lá dentro. Mas, enfim, são essas observações que eu queria fazer, um pouco de provocação, mas, mais uma vez, reitero o prazer que foi ler o livro, é um livro de uma clareza aí, meridiana, e é muito bom aprender de uma maneira leve, sem nem perceber que a gente está aprendendo. Eu aprendi muito e fico muito feliz de estar conversando com você e com o Saulo Jobim. Pedro, muitíssimo obrigado pelas suas observações. Eu é que agradeço a vocês dois aí a contribuição. Então, vou começar com a primeira questão que você colocou, né? A ausência da palavra tradição e o que eu acho que poderia ser feito em relação à tradição, e até você lembrar o Ricardo Pilha, né? Falando de que eles não têm uma tradição aí. E agora, eu acho que você tem aqui uma ideia de tradição, digamos assim, ligada ao nacional, né? E essa ausência dessa tradição ligada ao nacional, ela é assinalada por muita gente, inclusive o próprio Cândido, né? Ele até usa a ideia de sistema, né? Como o que seria o garantidor de uma presença e uma reiteração e um reprocessamento, né, de uma tradição nacional, no sentido de autores poderem se referir a outros autores do mesmo sistema, e isso ser considerado como, então, uma formação, né, uma formação da literatura nacional. Mas, veja, eu acho que também tradição, só já que você está aí na Academia Anglófona, né, vamos lembrar o Tradition and Individual Talent, né, do T.S. Eliot, né, que é um texto para lá de emblemático aí na Academia Anglófona, né, que é de 1919, e você lembra que o nosso companheiro, o T.S. Eliot, quando ele fala de tradição, ele não está pensando no nacional, né, ele diz... ele usa essa inclusive, metáfora. Ele diz que todo escritor, quando ele está produzindo a sua obra, ele está sentado na mesma mesa em que está Homero. Então, ele imagina que você tem uma mesa composta de todos os escritores anteriores a ele, e mesa essa que não é uma mesa nacional, né? Porque ele cita literalmente o Homero no Tradition and Individual Talent, né? Então, e também ele imagina, ele e o T.S. Eliot, né, que há uma ordem existente e essa ordem está completa até a entrada de uma obra nova, né? Uma obra que ele diz que tem que ser realmente nova, que alteraria, então, a ordem existente através de sua inclusão neste mesmo sistema, né? Bom, eu acho que no caso aqui brasileiro, você tem dois tipos de tratamento dessa ideia de tradição, né? O primeiro, que está mais para livros escolares, né, é uma coisa muito boba, né, ingênua e, digamos assim, redutora, né, que diz sempre assim, que então imagina a tradição como sendo uma coisa engessada, um passado engessado contra o qual sempre o paladino mais recente, né, da literatura que dá sequência a um outro estilo de época está se insurgindo, né? Então, fulano era contra a tradição. Bem, companheiro, o que você queria dizer exatamente com tradição para poder dizer que ele era contra exatamente isso, né? Então, eu acho que aqui, no caso aqui brasileiro, né, com raras e muito inteligentes exceções, né, a palavra tradição, né, ela não é trabalhada conceitualmente, né, para, inclusive, trazer o que traz, por exemplo,
o Adorno, né, quando ele diz que se chama de tradição a algo que, na verdade, é apresentado como sendo anterior, mas, na verdade, é retrabalhado pelos sentidos de um presente que transforma essa tradição numa outra coisa, né? Veja, eu estou mais para o Adorno, mas, evidentemente, eu estou trabalhando num meio no qual o uso da palavra tradição está mais ligado a essa tradição escolar, né? Por assim dizer. Olha que eu usei a palavra tradição novamente aí, né? Então, eu prefiro não usá-la, porque senão vou ter que parar para explicar, porque tem aí toda uma questão conceitual, histórica ali, que está posta e inevitavelmente, né? Mas isso daí ia sair muito pela lateral, não preciso de dizer isso, né? Não era essa a minha questão central aí no livro especificamente, né? Como pensar o comparatismo a partir da tradição, né? Eu acho que ele sempre é pensado a partir da tradição, se a gente pensar que tradição significa, né, um modo de dar sentido ao mundo como um todo, né, e dar sentido às literaturas e aos autores em particular, modo esse que não está desde sempre para sempre definido, mas que é sempre alterado a partir das contribuições de sucessivas gerações de caras como nós, né, que ficamos sempre retomando e dando novos sentidos àquilo que nós chamamos de literatura, né? Então, portanto, seria essa a minha colocação a respeito disso a partir de tradição. Em relação à questão de oralitura, e eu vou conectar isso aí bom, em relação ao decolonial, só para pegar uma outra palavra-chave, né, como tradição, eu acho que fica na mesma, a razão de eu não usar a palavra decolonial e estando exatamente falando disso o tempo todo é muito simples, porque eu também acho que tem determinadas palavras que viram palavras de ordem de certos segmentos dos estudos literários e que junto delas vem também uma bibliografia, um certo tipo de atitude e que se você não concorda em todos os termos com o que está posto, você vai gastar um tempão para dizer, bem, mas olha só, ela disse assim, mas eu concordo relativamente, mas tem também uma outra coisa, um outro problema aqui em relação... Então, eu prefiro tratar do colonial, da descolonização, da questão dos sentidos que são refeitos a partir de uma experiência pós-colonial, diretamente, sem passar por referências a modos de tratar isso na academia, que eu conheço como referência, mas assim, vou gastar um imenso tempo, né, que pode ser gasto com outras coisas, né, dizendo também do que eu discordo, né, eu concordo em muitas coisas e discordo em outras, né, então é mais fácil eu dizer o que eu acho, vou direto, né, e aí o leitor vai avaliar o que ele acha que está próximo do que ele leu como decolonial e o que ele acha que não, né? Mas isso me poupa já muitas páginas de papel, se você entende o que eu quero dizer, né? Tá? Em relação a essa questão, eu vou juntar essas questões de critérios, né, e oralitura e repensar, né, essa alfabetização digital, por assim dizer, né? Eu acho que, assim, não é nem recente isso daí, os professores, principalmente os professores que têm que lidar com literatura, né? Colocarem ou terem como questão colocada para eles em que momento e em que ponto nós estamos da história, né, para tratar o nosso objeto, né, o objeto literatura,
tendo em vista que hoje esse objeto literatura está longe de circular predominantemente, como circulava no passado, em papel, né? E o que isso significa em termos de novidade da nossa relação com os nossos alunos, da relação disso que a gente chama de literatura com os seus respectivos leitores, e assim por diante. Tem uma série de questões que são que atravessam, né, essa nossa atuação nesse novo momento histórico, né? Olha, eu acho que, obviamente, a presença do meio digital para nós, professores de literatura, ela é, ao mesmo tempo, um desafio, né, e uma mudança, especialmente para mim, que sou mais velho que vocês, né, e que sou um homem do mundo de papel muito mais do que vocês são. Não quer dizer que vocês não sejam, que eu estou olhando aí atrás as paisagens livrescas aí de vocês e estou vendo que, obviamente, que todos nós somos de papel, mas se eu tivesse que reivindicar alguma coisa, eu diria que eu sou mais de papel que vocês, né? Mas, assim, o que isso significa, eu acho, em relação à nossa atividade? Olha, eu acho que a entrada do digital, ela não é à toa, não é só uma questão de sair do papel e entrou para a tela, né? Ela significa uma série de outras alterações e vai significar ainda outras, além daquelas com as quais nós nos deparamos hoje, né? Então, por quê? Porque, em primeiro lugar, a presença, ainda que seja dos mesmos textos que nós já lemos em papel, a presença deles em meio digital, isso já implica uma modificação, inclusive nas próprias possibilidades que esse texto tem na interface dele com os seus leitores. Então, por exemplo, né, você pode ler um texto do Machado de Assis no meio digital, né, e ali você tem um pontinho ali na sua tela, quando tem uma palavra ali que você não conhece, você clica ali e entra uma explicação do que é essa palavra. Isso daqui, no meio em papel, ou ia aparecer na nota de rodapé ou na nota de fim de texto, né? E uma coisa que ainda não foi explorada plenamente pelos autores, né, literários de hoje em dia, que é exatamente essa possibilidade do que eu chamaria, usando um vocábulo antigo, né, de intertexto, né, que você ter dentro de um texto X, né, a possível remissão de diversas de suas partes a outros textos, né, com um simples clicar, né, e que poderia também ser usado. Eu acho que, por exemplo, isso vai estar muito presente para nós na academia em momentos futuros, né, quando nós teremos, porque nós trabalhamos ainda numa lógica de texto com início, meio e fim definidos, né, pela sequência verbal da forma como ela se apresenta num texto de papel, né? Mas imagina em outro momento em que você, como é o momento atual, já né? Só que a gente ainda não se deu conta plenamente disso, né? Em que você vai jogar exatamente com essa coisa assim, bem, então não é a sequência pela ordem de argumentação verbal no modo comum, não é que de alguma maneira corresponderia sintaticamente a uma hipotaxe, né? Usando o vocabulário linguístico, né? E que vai haver textos que são mais para a justaposição, né? Quer dizer, que é, no final das contas, essa questão de você remeter um texto, remete a outro. Isso é uma justaposição, né? Que não é uma argumentação que evolui conforme a gente está acostumado. Então, isso, tanto eu falei disso aqui no meio acadêmico, mas imaginem isso também no meio, em termos de produção de textos literários. Sim, isso vai ocorrer, né?
Agora, a face mais visível, que eu acho que é porque ela é mais visível, porque ela é derivada exatamente das comunicações cotidianas entre os nossos alunos, que são todos eles jovens, todos eles nasceram já no meio digital, então essas coisas todas que às vezes são complicadas e difíceis para a gente, eles acham que é coisa de... é porque nós somos velhos, né? Então, mas, na verdade, são coisas mesmo do meio deles, né? Então, eu acho que, por exemplo, a presença de formas breves, né, que já é predominante, né, nesse tipo de comunicação, né, ela certamente vai... e como já está influenciando, você vejam que os textos que hoje em dia são publicados, né, são muito mais breves, né, do que eram os do século XIX, né, por exemplo, os que dão mais ibope, né, literalmente. Então, aliás, Formas Breves é o título de um livro do Ricardo Piglia, diga-se de passagem, né? Então, eu creio que você vai ter... assim, se eu tivesse fazer alguma futurologia a respeito disso, né, daqui para o futuro, né, a criação de uma série de formas breves, né, e talvez que venham a ser já introduzidas, inclusive em termos de tipologia de gênero, né, dentro do nosso espectro de atenção, né, daqui para o futuro. E essas formas breves, né, eu só quero lembrar que não significa que isso simplifica o trabalho de ninguém, né? Porque eu me lembro, eu vi aqui, foi uns 3 anos atrás, aqui vi um professor mexicano que era especialista em formas breves, falar lá na UF, né? Então, e ele lá apresentou o que seria o conto mais breve que existia, que era, eu não vou, evidentemente, reproduzir nas mesmas palavras, mas era mais ou menos o seguinte: então, senhora Lincoln, fora isso, a senhora gostou da peça? Ponto. Acabou. Entendeu? Agora veja, o volume de implícitos que você tem aí, entendeu? Então, se o leitor não... Bom, senhora Lincoln, quem é? A mulher do Abraham Lincoln, né? E por que, fora isso, a senhora gostou da peça? O que foi que aconteceu, né, quando o marido dela foi assassinado? Ele foi assassinado exatamente numa peça, né, durante a apresentação de uma peça, né? Então, a senhora gostou, fora o assassinato do seu marido, a senhora gostou da peça, né? Então, tudo isso é problemático, né? E eu acho que não tem nada feito e só teria a dizer o seguinte a respeito do que eu acho que seja a nossa função. Eu acho que sim, como eu disse, tem diferenças em relação do meio digital ao meio digital, se nós formos comparar com o meio de papel, mas o principal com que a gente lida são textos nas suas várias formas, né? Então, esse é o nosso core business, se você tivesse que dizer que há algum aí envolvido, né? São textos. Então, seja em meio digital, seja em papel, seja em alguma outra forma que a gente ainda não conhece, mas que poderá vir a acontecer no futuro, né? E veja, a palavra texto aqui, eu já estou dando a ela um sentido um pouco mais amplo para incluir a questão da oralitura, já que foi isso que você levantou, né? E eu vou trazer aqui essa minha experiência boliviana, a história, já que estou contando histórias, né? O Clemente Mamani Laruta, né? Que eu fui assistir a apresentação dele de poetas de oralitura bolivianos, né? Então, além de ter a questão, enfim, de que ele estava trabalhando, né, naquela ocasião dentro de um contexto de apresentação daquilo que ele chamava de oralitura, né, que não é o que a gente está acostumado
mesmo com esses grupos que apresentam literatura oral, slams e coisas do gênero, né? Que ele chegou, era uma sala da universidade lá em La Paz, né? Mas aí ele chegou, ele disse, olha, então vamos botar em círculo, e aí botou no meio ele abriu um pacote de folhas de coca, né, para as pessoas irem mascando e ele próprio, né, começou a fala dele mascando a sua cocazinha, né? Mas a questão, então, posta para ele, né, que ele é o tal negócio, o X da questão se ele tivesse que verbalizar o que significa isso que ele está fazendo quando ele está, naquele momento, produzindo aquilo, talvez ele não tivesse a condição de fazer isso de forma muito clara, porque isso não está muito claro para ele, como acho que não está muito claro para muitos outros agentes desse tipo de civilização mais oralizada, né? E que também a nossa função, nós como scholars, né, trabalharmos isso, né? Mas veja, ele apresentou, depois, eu comprei, né, o livrinho dele, tinha os poemas, né, que ele leu na língua original dele, que era a língua do Evo Morales, né, língua indígena, e em espanhol. Se você for ler, como eu li, né, em espanhol, né, aí claramente você vê o seguinte, olha, aqui você tem uma camada de sentido que parece que você está entendendo, né, assim, no sentido de evocação de coisas do cotidiano dele, né, referentes postos locais, mas claramente tinha coisas ali que você imagina assim, bom, isso certamente fica claro para ele, porque ele não precisa de explicar todos os pressupostos que estão aqui elípticos, que não estão verbalizados, né, para o público, para quem ele está lendo esse poema ao redor de uma rodinha, né, comendo as suas folhinhas de coca, né? Então, eu acho que mutatis mutandis, você transferir isso daí para o que nós vamos ter em termos de literatura digital de formas breves, vai acontecer algo assemelhado em relação às gerações que vão suceder a esses que estarão escrevendo essas formas breves, né? Essas formas breves terão elípticas, um monte de questões semânticas que, se eram claras e não precisavam sequer de ser verbalizadas para os contemporâneos, para os futuros, vai ser uma coisa complicada da pessoa entender do que se trata, né? Entendeu? Então, enfim, mas tem suas vantagens e desvantagens e não tem a menor dúvida, né, de que também as pessoas também estão fazendo, não estão pensando exatamente no que vão fazer, depois aí os sentidos serão dados por pessoas chatas que nem a gente. Jobim, muito obrigado, realmente um prazer enorme conversar com vocês, você, Saulo, também é uma retomada, não é, de um diálogo já de bastante tempo, aprendi muito, volto a dizer, com o livro, e tenho certeza que as pessoas que lerem, que vão comprar esse livro, vão ficar muito satisfeitas. É um livro cheio de provocações e cheio de respostas, mas cheio de questões também. E esses são os melhores livros, né? Aqueles de que a gente leva as questões tanto quanto as respostas. Muito obrigado. Obrigado, Jobim, mais uma vez pela oportunidade. Sempre que nós nos encontramos os três, é sempre muito divertido e muito interessante. E eu espero que esse sentimento seja transmitido para os
as pessoas que estão assistindo a essa conversa e que elas tenham vontade de baixar o livro e de ler e, a partir daí, continuar essa discussão, essa reflexão sobre literatura nacional e literatura comparada. Obrigado. Bom, e eu que agradeço a vocês todos aí por essa oportunidade de estar aqui com os dois, né? Eu preferia, evidentemente, estar presencialmente com vocês, mas também não sou extremamente exigente, né? Eu vou esperar até a gente poder se encontrar presencialmente, isso vai demorar pra caramba, né? Então, um grande abraço para vocês e muito obrigado.